E aí, pessoal, ainda no nosso estudo sobre a administração direta, vamos comentar aqui a figura dos ministérios e dos ministros de Estado. Os ministérios são órgãos públicos dentro do Poder Executivo da União e que estão lá hierarquicamente abaixo da presidência da República. Os ministérios, como órgãos, atuam em áreas específicas com competência sobre todo o território nacional. Então, nós temos lá o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, da Ciência e Tecnologia. Todos esses ministérios estão subordinados como órgão à Presidência da República e atuam nessas áreas definidas em uma lei, não é? De iniciativa do Presidente da República. Então, vou esclarecer isso melhor. Vejam, a Constituição prevê diretamente os ministérios como um órgão obrigatório da administração direta da União, como um órgão obrigatório do Poder Executivo da União. Porém, os ministérios têm que ser criados por lei, e a isso nós chamamos de reserva legal. O Presidente da República não pode criar ministérios por decreto ou por qualquer outro tipo de ato dentro da administração pública, não é? Ato praticado dentro da administração pública. Para que se crie um ministério e também para que se extinga um ministério, é preciso que haja uma lei, e a isso nós damos o nome de reserva legal. Além disso, essa lei que cria ou extingue um ministério ou também que modifica suas competências é uma lei de reserva do Presidente da República, ou seja, cabe ao Presidente da República a iniciativa de encaminhar o anteprojeto de lei ao Congresso, que então poderá ou não aprová-la, tá certo? Então, para os assuntos ministeriais, criação de ministério, modificação de competências ministeriais, extinção de ministérios, existe reserva legal e existe reserva de iniciativa, tá bom? Então, se o presidente tem interesse lá em ter 10 ministérios, 30 ministérios, 5 ministérios, ele até pode concretizar esse desejo, mas para isso tem que fazer um anteprojeto de lei, encaminhar esse anteprojeto de lei ao Congresso e o Congresso necessita aprovar esta iniciativa. Vejam, não pode o Congresso, como eu já mencionei em outras aulas, diretamente tomar a iniciativa para mexer na estrutura ministerial. O Congresso não pode decidir criar novos ministérios, modificar competências ou extinguir ministérios sem que o Presidente da República tenha tomado a iniciativa de enviar um anteprojeto sobre esse assunto para análise dos parlamentares. Os ministérios são dirigidos por ministros e esses ministros são indicados livremente pelo Presidente da República. Então, o Presidente da República faz a indicação e a nomeação desses ministros no cargo, não é? No cargo público, mas para isso precisa obedecer alguns requisitos. O que a Constituição diz é que os ministros serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e que estejam no exercício de seus direitos políticos. Depois dê uma olhada lá no artigo 87 sobre esse tema. Vejam, portanto, que a escolha dos ministros de Estado não depende nem de aprovação em sabatina, lá no Senado, nem de observância de requisitos técnico-profissionais específicos. É de se esperar que o ministro de Estado entenda daquela pasta que ele gerenciará. Se o ministro exerce funções na área da saúde, espera-se que ele entenda de saúde. Se o ministro exerce funções na justiça, espera-se que ele entenda de segurança pública, de direito, não é? Se ele exerce funções na educação, da mesma forma, se espera que ele tenha conhecimentos naquela área. Porém, a Constituição da República não coloca o requisito técnico-profissional ou os requisitos de conhecimento especializado no seu texto. Em nenhum momento a Constituição diz que é preciso que o presidente escolha técnicos ou profissionais especializados para assumir essas funções ministeriais. E é por isso muito comum que alguns parlamentares, por vezes até sem especialização no tema do ministério, acabem assumindo o cargo de ministro. Esse é um ponto em que o ordenamento jurídico brasileiro talvez pudesse evoluir, nós talvez pudéssemos aí repensar um pouco a nossa Constituição no sentido de colocar algumas amarras ou alguns requisitos mais reforçados para que o Presidente da República fosse obrigado a escolher ministros com expertise na área, porque nem sempre é isso que acontece na nossa história, tá certo? Vejam, esses ministros que são escolhidos livremente
pelo presidente da República, respeitando-se esses requisitos etários, né, 21 anos e também lá aquelas exigências de que essa pessoa esteja no exercício de seus direitos políticos, esses ministros ocupam um cargo comissionado e não tem mandato, tá certo? Então vejam, o ministro pode ficar no cargo 10 dias, pode ficar no cargo 2 meses, pode ficar no cargo 4 anos, 8 anos, e até mesmo pode ser que, embora haja modificação do presidente da República, aquele mesmo ministro seja mantido no cargo, tá bom? Então, os ministros são nomeados livremente, não têm mandato e são demissíveis ad nutum. O presidente da República pode demiti-los, pode encerrar a vinculação daquela pessoa com o cargo de ministro, né, com aquela pessoa escolhida, independentemente de indicar os motivos, independentemente de qualquer período de tempo. O presidente da República tem a livre escolha, tem uma elevada discricionariedade para retirar um determinado ministro, né, e substituí-lo por outra pessoa, tá bom? Quais são as grandes competências ministeriais? E com isso a gente já caminha para o fechamento dessa aula. Os ministros auxiliam a presidência nas tarefas de administração pública, essa é a sua principal função. É por isso que eu gosto de dizer que os ministérios são os órgãos de transição do governo para a administração pública. Eles fazem essa transição da esfera completamente política, não é? A transição da esfera completamente política, daquele âmbito de agentes políticos escolhidos pelo povo, para a administração, para aquele corpo de funções que é executado por agentes administrativos. Então, o Ministério tem esse papel muito importante de interlocução, de transição entre a esfera política e a esfera propriamente administrativa, operacional. Tá bom? Além disso, os ministérios orientam, coordenam e supervisionam tanto os seus órgãos, né, tanto os órgãos da própria administração direta, como as secretarias, as subsecretarias, os departamentos que estão localizados dentro do próprio ministério, e além disso, o ministério tem o papel de orientar, coordenar e supervisionar os entes especializados da administração indireta. Então, eu dei exemplo em aulas passadas a situação do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem, sob a sua supervisão, a empresa dos Correios, a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, a Telebrás, enfim. Eu dei esse exemplo do Ministério da Ciência e Tecnologia para vocês entenderem a diferença entre a administração direta e indireta. Vejam, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem o dever de supervisionar e coordenar todas essas funções que são desempenhadas por essas empresas, como os Correios, como a Telebrás e assim por diante, tá certo? E ele faz isso para evitar que as várias entidades especializadas e o Estado como um todo haja de maneira desarticulada, haja de maneira conflitiva, o que acabaria impedindo a boa execução das políticas públicas e também acabaria minando o princípio da eficiência na administração pública. Como o Estado é um ente muito complexo, formado por muitas entidades e órgãos, é essencial que essa articulação e essa coordenação dos vários órgãos e entidades seja muito bem feita para evitar que o próprio Estado entre em choque interno, tá bom? Vejam, os ministérios também podem expedir instruções para execução de diplomas normativos, como decretos regulamentares e leis, então eles podem dar instruções de como aplicar as leis e os regulamentos. Pode, além disso, o Ministério assumir algumas atribuições do Presidente da República, desde que o Presidente da República pratique um ato de delegação. Eu já afirmei também em aulas passadas que o artigo 84, parágrafo único da Constituição, traz o rol de tarefas do Presidente da República que podem ser delegadas aos ministros. Isso inclui tarefas como a de extinguir funções e cargos vagos ou também a tarefa de prover cargos federais determinados, tá certo? O artigo 84, parágrafo único, tem lá outras tarefas delegáveis, mas esses dois exemplos servem para vocês entenderem essa transferência da execução de uma tarefa do presidente para o ministro. Notem apenas que a delegação não é transferência da titularidade da tarefa. A delegação é apenas a transferência da execução da tarefa para um caso determinado ou por um período determinado. A delegação nunca envolve transferência da competência em si que está fixada em lei.
E vejam como não poderia deixar de ser, os ministros devem prestar contas à presidência da República a respeito da sua atuação. Além disso, eu não coloquei no slide, mas o próprio ministro pode ser chamado a prestar informações ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem ferramentas de controle que, inclusive podem atingir os ministros. Então, nós vemos aí no dia a dia que vários ministros são convocados pelo Congresso para explicar uma determinada política pública, para explicar uma determinada reforma, e isso é comum dentro da nossa estrutura democrática e do nosso sistema de divisão de poderes com freios e contrapesos. Enfim, também trouxe para esse é um assunto um pouco raro, nem sempre a doutrina aprofunda muito a discussão sobre os ministérios e os ministros, então deixei para vocês algumas obras gerais, né, um artigo que escrevi sobre a relação dos ministérios com as agências reguladoras, também um livro do professor Gustavo Justino, em que ele trata da figura do contrato de gestão, que é uma figura que eu vou apontar numa próxima aula para falar de contratos de desempenho, poder de supervisão, e uma obra do professor Gessé Torres Pereira Júnior, lá do Rio de Janeiro, que trata sobre o tema também da supervisão ministerial e entidades vinculadas no direito administrativo. Esse artigo do professor Gessé Torres também é muito interessante, muito importante, porque toca num tema importantíssimo para o dia a dia da administração pública, mas que por vezes é esquecido pela doutrina. Então, até a próxima aula.